Fala aí pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de equilíbrio químico, estudando agora o chamado deslocamento do equilíbrio químico. Nós já havíamos estudado em vídeos anteriores o que é esse equilíbrio, né, as características desse estado de equilíbrio químico e alguns cálculos envolvendo esse assunto. Inclusive agora nesse vídeo, né, ao final desse vídeo, a gente vai entender um pouquinho melhor esse esquema aqui, né, do galinho do tempo, que eu comentei lá nos primeiros vídeos, quando a gente começou a estudar esse novo assunto, tá certo? Vamos lá então. O que é esse deslocamento do equilíbrio químico? Bom, existem alguns fatores, entre eles a gente tem aqui para citar, né, e nós vamos trabalhar separadamente, concentração, temperatura e pressão, que são capazes de alterar, né, de perturbar esse estado de equilíbrio químico. Vamos lembrar que esse equilíbrio químico é dinâmico e uma vez que ele é estabelecido, as velocidades direta e inversa são iguais. E o que acontece quando um desses fatores perturba o equilíbrio químico? Bom, o sistema vai reagir de modo a cessar essa perturbação. Então, ele vai tentar aí se reorganizar de uma forma de modo a restabelecer o equilíbrio químico. Isso é conhecido como o princípio de Le Chatelier, que diz o seguinte: quando ocorrer uma perturbação de uma reação em equilíbrio dinâmico, ele tende a se ajustar para reduzir ao mínimo o efeito da perturbação. Então, essa é a ideia. O sistema se ajusta para reduzir ao mínimo esse efeito, tá? Se a gente quer aqui lidar com essa perturbação, em muitos casos nós vamos ter que deslocar o equilíbrio mais ou para a direita ou para a esquerda, né, para a formação de reagentes, formação de produtos, e agora a gente vai entender um pouquinho melhor por que se acaba se deslocando de um lado ou de outro, ok? Então vamos lá para o primeiro fator capaz de alterar o equilíbrio químico, o efeito da concentração. O que acontece? Vamos lembrar aqui que a gente representa a concentração aqui por esses colchetes, né, dando a ideia de concentração molar. Então, sempre que eu aumentar a concentração de uma das substâncias, e aqui eu estou falando já a partir do equilíbrio estabelecido, tá certo? Eu posso aumentar aqui a concentração de um dos reagentes ou de um dos produtos, não importa. Mas sempre que eu aumentar a concentração de uma substância, vai acontecer o quê? O equilíbrio vai se deslocar para o sentido oposto a esse aumento, tá certo? Por quê? Qual que é a ideia? Isso daqui está muito relacionado com a ideia de que aumentar a concentração, eu aumento a velocidade, né, daquele lado. Então, se a gente, por exemplo, aumenta a concentração de um dos reagentes, a gente aumenta a velocidade da reação direta. Consequentemente, mais reagentes acabam sendo consumidos para formar produtos. Por isso que, aumentando a concentração de reagente, eu tenho um deslocamento do equilíbrio para os produtos. Por outro lado, se eu diminuo a concentração de qualquer uma dessas substâncias, eu tenho aqui um equilíbrio deslocado para o mesmo sentido da diminuição, já que diminuindo a concentração, eu diminuo a velocidade, né, daquele lado. Por exemplo, se eu reduzo a concentração de um dos reagentes, a velocidade direta vai reduzir também. Então, a velocidade inversa vai ser maior, assim eu vou ter mais produtos voltando a serem reagentes. A gente vai ver uma representação disso daqui a pouco e vai ficar um pouquinho mais claro. Alguns detalhes importantes aqui com relação ao efeito da concentração. Primeiro deles, sempre que eu adicionar ou retirar reagentes ou produtos, o Kc e o Kp não serão alterados, tá? Então, a concentração não é capaz de alterar Kc e Kp. Por quê? Mesmo que eu aumente a concentração de qualquer uma das substâncias, eu vou deslocar o equilíbrio. Uma vez que o equilíbrio novamente se estabelecer, os valores de Kp e Kc continuarão da mesma forma. Isso se eu mexer apenas na concentração. E outra coisa, sempre que eu adicionar sólidos, né, ao meu equilíbrio químico, mesmo que esse sólido seja participante da reação, não haverá deslocamento do equilíbrio. Por quê? Como a gente já viu lá nas primeiras aulas desse assunto, os sólidos não entram no cálculo do Kc e do Kp. Então, não tem sentido eu deslocar o equilíbrio aí pela adição de um sólido, certo?
Vamos ver aqui uma representação. Olha só. Vamos imaginar aqui a nossa reação química, né, o nosso estado de equilíbrio químico com a ideia de uma balança. Perceba aqui que eu tenho, por exemplo, aqui o lado dos reagentes, que são as bolinhas vermelhas, e o lado dos produtos. E aqui esse equilíbrio já foi alcançado. Então, nós temos aqui um equilíbrio, né, uma balança equilibrada, tá? Perceba também que não necessariamente as concentrações dos dois lados têm que ser iguais, ok? Igual a gente já estabeleceu previamente. O que acontece quando eu aumento a concentração da bolinha vermelha? Então, eu peguei e vou colocar mais bolinhas vermelhas aqui nos meus reagentes. Vai acontecer aqui um estado de desequilíbrio momentâneo. Então, eu tinha um momento de equilíbrio, aqui eu acabei desequilibrando a minha balança. O que o sistema faz? Ele vai se reorganizar, né, para diminuir esse efeito, essa perturbação causada por mim. Então, ele vai pegar o que tem aqui, né, de excesso de um lado e jogar para o outro. Perceba que eu aumentei a concentração de um lado, o equilíbrio vai se deslocar para o outro lado. Então, dali a algum tempo, a gente vai perceber isso daqui. Olha só, o sistema novamente atingiu o equilíbrio químico. Agora, né, com concentrações aí diferentes do que tinha no início, mas não tem problema, porque uma vez que estabeleceu esse equilíbrio, perceba que mesmo a quantidade não sendo a mesma, é o mesmo estado de equilíbrio. Aqui, como eu mexi na concentração, o Kc, digamos assim, dessa reação não seria modificado. Tá? Então, aumentei de um lado, eu desloco o equilíbrio para o outro lado, para o sentido oposto. Por outro lado, vamos ver aqui, novamente esse exemplo aqui, né, o estado de equilíbrio inicial. Agora eu vou diminuir a concentração das bolinhas vermelhas. Então, o que vai acontecer? O meu sistema vai sair do estado de equilíbrio químico. O que o próprio sistema vai fazer? Ele vai compensar jogando aqui o que está em maior quantidade de um lado para o outro para poder equilibrar. Tá? Então, o lado que eu diminuir é para aquele lado que eu desloco. Então, ó, diminuir aqui do lado esquerdo, o sentido que vai, pelo qual eu vou ter o equilíbrio deslocado, vai ser para o lado esquerdo. Assim, nós temos esse estado novamente de equilíbrio atingido aqui, tá? Com concentrações aqui diferentes, mas agora eu mexi tanto na concentração de um quanto do outro, mas voltei a estabelecer, ok? Então, isso daqui é uma representação para a gente entender. Aqui, só para a gente ter uma ideia, é como se uma bolinha vermelha equivalesse a 2 bolinhas azuis. Então, perceba que eu tenho 3 vermelhas e aqui 6 azuis no começo. Agora, aqui no final, que eu estabeleci o equilíbrio novamente, eu tenho 2 vermelhas e 4 azuis, ok? Então, essa é a ideia da concentração. Falando ainda do efeito da concentração, vamos entender aqui com um exemplo, né, de como que isso aparece em exercícios. Por exemplo, ele te dá essa reação aqui em equilíbrio químico e fala o seguinte: o que acontece com o equilíbrio, né, carbono sólido mais gás oxigênio, formando aqui gás carbônico, né, uma reação reversível aqui. Aí ele pergunta: o que acontece com essa reação ao adicionar gás carbônico? Bom, se eu aumento a concentração aqui de CO2, aumento dessa substância, o equilíbrio se desloca para o outro lado. Então, uma das formas de colocar isso é que o equilíbrio será deslocado para a formação de reagentes, que são esses daqui, ou seja, para a esquerda. Tá? Então, aumentei aqui, deslocou para a esquerda. Tá? Justamente nessa ideia da balança. Então, ó, deixei mais pesado de um lado, o sistema joga para o outro. Ou, por exemplo, o que acontece se eu retirar gás oxigênio? Retirando o gás oxigênio, eu diminuo a concentração desse lado. Diminuindo a concentração desse lado, então, digamos, está equilibrado, diminuir desse lado vai ficar mais leve. Vai acontecer isso. O equilíbrio vai se deslocar para esse sentido da diminuição. Então, o equilíbrio também será deslocado para a formação de reagentes, ou seja, para a esquerda também. Ou, por exemplo, o que acontece se eu adicionar carbono sólido? Nesse caso, como o carbono está aqui no estado sólido, o equilíbrio não será deslocado. Tá? Então, o equilíbrio já está estabelecido,
mas ele não se desloca pela adição de um sólido, ok? Por fim, a última parte desse efeito da concentração. Vamos fazer aqui uma análise gráfica dessa modificação, né, dessa perturbação. Então, vamos pegar como exemplo aqui essa reação. Monóxido de carbono mais gás cloro, formando aqui o CoCl2, ok? É essa reação aqui para a gente. E aqui a gente já pega um gráfico de concentração por tempo, em que eu já tenho as concentrações num equilíbrio, tá? Então, já perceba aqui, a concentração está constante de todas as substâncias, por isso eu posso falar que está no equilíbrio químico. E aí vem uma pergunta. O que acontece ao se adicionar monóxido de carbono, CO, ao equilíbrio químico? Perceba que eu estou adicionando apenas uma substância entre todas que estão envolvidas nesse equilíbrio. Bom, o que a gente vai ter? Vai ter um deslocamento desse equilíbrio. De que forma que vai ser esse deslocamento? Aumentando o CO, então eu vou deslocar para o outro lado. Então eu aumento aqui, né, fica mais pesado desse lado dos reagentes, o sistema joga para o outro lado. Então eu vou aumentar, né, eu vou deslocar o equilíbrio para a formação de CoCl2. Graficamente, o que acontece? No momento da adição, tá aqui, ó, esse é o instante em que eu adicionei. Perceba que eu adicionei apenas o CO, por isso que a concentração dele sai daqui e sobe tudo de uma vez. Agora, conforme passa o tempo, como o equilíbrio vai ser deslocado para a formação dos produtos, eu tenho aqui, ó, um aumento na concentração do CoCl2, que é o meu produto, por isso que vai aumentando. Agora, já que eu estou aumentando os produtos, eu vou consumir os meus reagentes. Então, esse tanto que eu tinha aumentado do CO, aos poucos ele vai diminuindo. E agora, o Cl2, como eu não adicionei nada dele, ele apenas diminui. Então, do que ele tinha, ele vai sendo consumido, já que eu estou deslocando o equilíbrio para o outro lado, tá certo? E aí, depois de um certo tempo, nós temos um equilíbrio que está restabelecido. Perceba que eu sei que o equilíbrio foi restabelecido porque as concentrações novamente são constantes, tá? Então, ficaram retas aqui, tá certo? E elas são diferentes do início, não tem problema, tá? Mas eu posso falar aqui, se eu não mexer na temperatura, que o Kc dessas condições iniciais é o mesmo Kc desse novo estado de equilíbrio aqui, ok? Vale a pena a gente saber aqui interpretar essas mudanças com o efeito da concentração, tá certo? Então, esse é o primeiro efeito, né, o primeiro fator para a gente saber trabalhar aí no deslocamento do equilíbrio químico. A gente fecha nossa primeira parte desse estudo do princípio de Le Chatelier. Continuamos daqui a pouco com os outros fatores para a gente conversar. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.